Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, neste domingo temos um dos textos mais profundos e desafiadores do Evangelho segundo São Lucas, que se situa no final da vida pública de Jesus na Galileia, antes da grande viagem para Jerusalém, onde será morto e ressuscitará. Lucas inicia o texto de hoje com Jesus em oração, no lugar retirado, acompanhado dos discípulos. Para ele, as grandes decisões de Jesus são antecedidas pela oração. É nesse clima de oração que Jesus dirige uma pergunta aos discípulos, mostrando sua importância. Essa pergunta chega até nós hoje com força existencial. Quem diz o povo que eu sou? Depois, Jesus pergunta a própria opinião do grupo. E vocês? Quem dizem que eu sou? Segundo o cardeal Tolentino, essas duas perguntas traçam dois círculos, um externo e outro interno. O que é visto de fora e o que é visto de dentro, estabelecendo uma distinção entre a opinião do povo e a dos discípulos. De fora, a percepção é superficial e equivocada. De dentro, porém, a compreensão dos discípulos é mais profunda, pois não se limitam ao que ouvem dizer. Como afirma o cardeal Tolentino em O Tesouro Escondido, Jesus não espera que os discípulos digam apenas o que veem com os olhos, mas expressem o que tateiam com o coração. Ele sentiu a necessidade de ser dito com profundidade, com palavras que só aqueles que amam podem dizer. Folheando os evangelhos, encontramos opiniões muito diferentes sobre Jesus. Os ricos, representados pelos anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei, o veem como um beberrão, amigo dos pecadores, alguém que se mistura com pessoas ruins, um subversivo. Os mais sofridos o veem com bons olhos, alguém que fala com sabedoria, um grande profeta, Deus que veio visitar o seu povo. Conforme Pedro, Jesus é o Cristo de Deus. A desafiadora pergunta não é apenas curiosidade de Jesus. Cada um tem a sua resposta. Os discípulos afirmam que para o povo, na visão exterior, ele é apenas um grande profeta, como Elias ou João ou um dos antigos. Essas respostas, embora honrosas, são incompletas. Na resposta de Pedro, representando a visão interna dos discípulos, Jesus é o Cristo de Deus. Por fim, Jesus mesmo se refere como o Filho do Homem, que deverá sofrer, ser rejeitado, morto e ressuscitado. Há uma progressão na compreensão manifestada. Profeta, Cristo, Filho do Homem. A intenção de Jesus com sua pergunta é provocar os seus discípulos a se definirem diante dele. E para vocês, quem sou eu? Para Jesus, seus discípulos precisam se comprometer com seu projeto de vida, pois não poderão segui-lo de maneira inconsciente e superficial. Pedro responde com a palavra correta:
tu és o Messias, mas com uma compreensão equivocada sobre o messianismo de Jesus. Sua confissão é limitada. Os discípulos ainda não têm noção do mistério da cruz e nem imaginam o que seria a ressurreição. Após a profissão de fé feita por Pedro, para evitar incompreensões, Jesus pede que mantenham sigilo e profere a primeira das 3 predições da sua paixão. O seu messianismo ultrapassa as expectativas triunfalistas da época. A revelação de que irá sofrer muito, ser rejeitado, ser morto e que ressuscitará assusta os discípulos, pois parecia destoar do conceito de Messias que tinham. Aos que afirmam que Jesus é o Messias, são apresentadas 3 condições para o seu seguimento: renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Renunciar a si mesmo é reconhecer o absoluto de Deus, deixar de ser o centro para que Jesus ocupe esse lugar. Não é anular-se como pessoa ou desprezo a si mesmo, mas despojar-se das ambições pessoais e ordenar corretamente as prioridades, valores e afetos. Tomar a cruz significa assumir plenamente as consequências de abraçar o projeto de Jesus, que afrontava as estruturas sociais e religiosas do seu tempo ao priorizar os pobres, os sofredores, os pecadores, os doentes e os marginalizados. A cruz não deve ser entendida apenas como os grandes sofrimentos cotidianos, mas como parte das pequenas renúncias em vista do compromisso evangélico. Atualmente, como na época do apóstolo Paulo, há muitos inimigos da cruz de Cristo. Seguir Jesus, mais do que uma adesão intelectual ou emocional, é abraçar suas opções, pondo os pobres no centro, comprometendo-se com seu estilo de vida e enfrentando os riscos. É caminhar com ele até as últimas consequências, certos de que, como afirma São Paulo, se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. A pergunta de Jesus perpassa a história e continua a interpelar-nos hoje. Quem é Jesus para nós? A resposta não pode ser conceitual, decorada do catecismo, mas precisa envolver a nossa vida cotidiana. Meu querido irmão e minha querida irmã, quem é Jesus Cristo para você? Que sentido ele tem na sua vida? Que lugar ele ocupa na sua história? Quais são as suas expectativas em relação a ele? Espero de coração que Jesus ocupe o primeiro lugar na sua vida, que as suas decisões sejam iluminadas pelo ensinamento e exemplo deixados por ele. Desejo-lhe um bom domingo e abençoada semana. Receba meu abraço fraterno, que a cada dia possamos responder corretamente a pergunta: e você, quem diz que eu sou? Desça sobre você e sua família a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo.